Então, eu acho que no Flamengo ele vai repetir. Baita contratação. Baita contratação. Não tem uma palavra. O Flamengo é espetacular, é só estrela. Olha no banco, o treinador acha graça de tudo, só tem jogador bom. É bom para jogar, é bom no banco. Eu não sei quando vai. Jesus, como que vai caber tem a questão do tanta zagueiro gente ali que o Djalma falou. Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Aí o Flamengo anuncia, né, se acerta com Matias Vinha e é um novo reforço do Flamengo visando a temporada de 2024, né. Reforço para a lateral, que o Flamengo estava precisando, porque só tinha apenas o Ayrton Lucas, né, então ele chega com status de titular para alguns, para outros não, né, mas deixa a tua opinião nos comentários se ele chega para ser titular ou não. Lembrando que ainda tem a situação de Léo Ortiz. Teve uma reviravolta bem grande no caso do Léo Ortiz, que a gente vai acompanhar aqui nesse vídeo, aqui durante o decorrer do vídeo, vai saber o que aconteceu. E ainda tem a situação de Rodolfo Landim. Ele deu uma declaração forte aí, dizendo sobre a renovação de Gabriel Barbosa e não pegou legal, né? Então, a relação entre Gabigol e Rodolfo Landim está meio arranhada ali, né? Então, fica aqui no canal que tu vai saber tudo esses detalhes que eu acabei de falar agora. Mas, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo. Vai deixando seu like, se inscreva no canal também, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Flamengo e ativar as notificações, que é importante, beleza? Vambora com mais um vídeo aí, tamo junto e é nóis aí. Rendeu o mochilão, hein? Matias Vinha está contratado por 5 temporadas até o final de 2028. O Flamengo se acertou com a Roma, com o Sassuolo e vai trazer de volta na bagagem o lateral esquerdo que a gente tanto dizia que precisava depois da saída do Felipe Luiz e com características que tem um moço aqui, ó. Conta pra ninguém não, mas ele gosta. Pois é. Então, será que se ele desembarcar essa semana com 60 graus, ele já vai dizer que não vai ser difícil se adaptar à cidade? Como está dizendo. A gente já jogou em São Paulo, né? Já conhece o Brasil. Ontem eu estava... Não, porque sabia, claro, aposentou ali o nosso lateral esquerdo, o Felipe. Vamos precisar de um lateral esquerdo. O Flamengo iria atrás, independentemente do técnico. Mas o nome do Vinha parece ser uma indicação direta do Tite. Se é para buscar alguém que vai ter que buscar mesmo, busque esse. Porque aí ele vai ter 2 jogadores ali na mesma posição, mas que jogam com características diferentes. Não que o Vina também não possa atacar, etc. Mas talvez seja um lateral do tipo construtor, da forma que o Tite gosta e queria na Copa, mais do que o que ele tem lá, que eu gosto muito. No primeiro semestre do ano passado, a gente cansou de dizer, foi o melhor jogador do Flamengo. Sim. Né? Jogou demais e tal. O Ayrton Lucas é bom. O Ayrton Lucas. Mas é uma característica de descer aí. Não sei se ele for continuar usando o Cebolinha por ali, ou mesmo o Bruno Henrique aberto, não fechado. Talvez ele ache que o Ayrton vai esbarrar ali com esse ponta que ele colocar pelo lado. E aí ele vai preferir o Vinha. É uma belíssima contratação. De toda forma, vai sobrar mais um talentoso no banco de reservas. Não vão jogar os dois, então quando olhar ali... O Ayrton ou o Vinha. O Ayrton dependendo do jogo, né? Dependendo do jogo, um deles estará de fora e a gente vai dizer, olha só, que elenco que tem, ainda bem, foi bom. Eu não sei nem se precisava ir até lá, mas já que foi, pôs na mochila, conversou e trouxe muito bem. A questão agora é assim, na lateral esquerda e na direita tem 2 jogadores, né? 2 para a posição, com características muito distintas. Isso. Eu vejo, Djalma, a lateral esquerda agora acima da lateral direita, em qualidade, em individualidade, né? Porque você tem 2 jogadores ali, e um de seleção uruguaia, o Ayrton Lucas, a gente elogiou muito na temporada passada. Os 2 laterais da seleção uruguaia. Só que o Matias Vinha na seleção do Uruguai joga mais de quarto zagueiro. Sim. Quem joga de lateral é o lateral do Palmeiras. É o Piquerez. É o Piquerez. Então, o Vinha joga quase sempre de quarto zagueiro. Por que ele joga de quarto zagueiro? Porque ele tem a qualidade defensiva. E ele sabe jogar pra dentro. Porque ele sai por dentro. Repare os gols dele que estão passando aí, os gols inclusive no Bournemouth, que ele não teve uma passagem brilhante, os gols sempre são na meia. Porque ele é o chamado lateral que vem arrumar... Todas essas diferenças, né? Se essa contratação já é uma contratação que te parece à frente de quem está. Porque o Ayrton Lucas não tem, né? Pelo menos porque a gente viu ali de Campeonato Carioca, a característica de compor ali aquela linha de 3, às vezes, com um volante no meio e um lateral de cada lado, como o Tite gosta. Bom, Dani, eu acho que assim, a contratação ela foi excelente, né? Porque você ter numa equipe, né?
2 laterais desse nível não é fácil, né? Se procurar no Brasil, não vai encontrar uma equipe que tenha 2 laterais desse nível, né? Muito difícil, mas com características diferentes. O Ayrton Lucas é um lateral que apoia muito, o negócio dele é atacar, carrilheiro, como Pascoal sempre fala. O Vinha não, o Vinha é um lateral que é bem consistente na marcação, mas que também apoia, sai para o jogo, mas o forte dele é a marcação, tanto que ele joga às vezes de zagueiro na seleção do Uruguai. Assim, eu acho que o lado esquerdo está perfeito. Essa contratação supre o que o Flamengo necessitava naquele lado. Eu acho que, apesar do Ayrton Lucas ser um excelente jogador, em se tratando de Tite, eu acho que o Vinha passa mais segurança no sentido defensivo. Eu acho que o Vinha tem uma vantagem com o Tite. Agora, eu gostaria que tivesse o mesmo nível de laterais que tem pela esquerda, pela direita. Eu acho que está um pouco abaixo. Acho que os 2 laterais que tem pela direita, eles podem cumprir, mas acho que os 2 que tem pela esquerda estão no nível mais alto. Eu acho que se desse para pegar um da direita, fosse lateral esquerdo, pegar um da esquerda, ou fosse para a lateral direita, ia ficar mais equilibrado esse plantel. Mas, assim, como não tem esse equilíbrio de valores, eu digo que são bons laterais, mas o nível dos 2 laterais é muito alto, os esquerdos, né? Então, assim, acho que o Flamengo solucionou o seu problema nessa posição e agora acho que é pensar um zagueiro a mais aí, porque o elenco, acho que do Flamengo agora já está pronto para a disputa do 2024. Só lembrando que só da seleção do Uruguai o Flamengo tem 4. Sim. Vinha, Varela, 2 laterais, Arrascaeta Varela e De La Cruz. E Vinha, De La Cruz, e 2 meias, Arrascaeta e De La Cruz. E tem convocação, inclusive, para a Copa América no período extenso que o campeonato não vai parar. Sim. Né? Aí eu entendo por que o Flamengo tem essa volúpia para contratar jogadores dessa expressão, porque o time fica muito forte, fica muito qualificado, é mais uma estrela do futebol. Que eu continuo não entendendo como é que o Vinha não jogou na Itália. Continuo não entendendo. Eu aguardo maiores e melhores explicações, porque o cara que joga o que ele joga, a movimentação dele, do jeito que ele faz, não jogar na Itália, ele tem todas as características para jogar no futebol italiano. Não conseguir jogar, isso me chama muito a atenção. Mas tem é uma página times, virada. Né? Não dá nem para dizer que foi um só, que de repente não se adaptou ao ambiente, ao elenco. Foram 2 clubes. É uma página virada. Como no Brasil ele já tem uma passagem espetacular pelo Palmeiras, então eu acho que no Flamengo ele vai repetir. Baita contratação. Não tem uma palavra. O Flamengo é espetacular, é só estrela. Olha no banco, o treinador acha graça de tudo, só tem jogador bom. É bom para jogar, é bom no banco. Eu não sei quando vai. Jesus, calma, como que vai tem caber a questão do zagueiro ali que o Quantos Djalma pode ficar falou? no banco, minha senhora? No banco? No banco pode ficar 10, 11, é isso, Mauro? 10? 10 no banco? Eu acho. Nossa. Você tinha essa informação? Eu não sei de cabeça. Hã? Não sei de cabeça essa informação. Eu acho que são 10. A gente vai olhar. Vou falar aqui uma coisinha para a confirmar. senhora. 11 jogando e 10 no banco, todos estrelados. Até a todos. questão da zaga, né, que a gente tem falado aqui. Daqui a pouco a gente pode falar, Djalma, porque o Léo Ortiz não é mais uma possibilidade. O Bragantino vai inscrevê-lo para o Campeonato Paulista e o Flamengo está desistindo da negociação, né? Não conseguiu concretizar. Agora, Mauro, tem uma coisa aqui para te mostrar. Não que eu esteja querendo voltar naquele assunto de ontem, de uma maneira de jogar, de outra maneira. Não é isso. Mas vai ter hora que não vai ter nem Vinha, nem Varela. E aí a característica de quem fica é completamente diferente. Coloca aí, por favor, a diferença de como o Ayrton Lucas jogou nessa estreia de Carioca, que foi um pedido do Tite, né? A gente viu ali claramente o que ele tentou fazer. E como o Ayrton Lucas jogou na temporada passada. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, ó, a gente está vendo o jogo do Campeonato Carioca, né? O jogo contra o Audax. Ele fica ali numa faixa menos extensa de campo, quando a gente pensa de trave a trave, e não é tão lateral. Ele chega a dar umas pisadas até no meio campo. E a característica dele, a natural, que a gente costuma ver durante todo o tempo, é o que vai pintar na tela na sequência. Sim. Aí, que é um lateral mais de beirada e que, apesar de voltar muito para marcar, ele também sobe muito para atacar. Isso é o ano passado. Foram os 62 jogos que ele fez no ano passado. E aí, quando a gente volta nisso e nos momentos em que ele não vai ter
Varela e Vinha, agora contratado, ele vai ter que dar uma adaptada. Ou o Ayrton Lucas e o Wesley é que vão se adaptar? Não, mas uma das características desse primeiro jogo contra o Audax foi exatamente com relação aos dois laterais. Os dois ficaram, eu uso muito o termo construtor, que é um termo que o Tite usou muito na Copa, laterais construtor. Os dois. E o Ayrton Lucas, que de bobo também não tem nada, falou, o homem gosta é assim. Sim. Ele não quer que eu vá lá embolar com a Cebolinha, então eu vou ficar por aqui, a hora que der uma brecha eu desço. Então ele não jogou, a gente vê aí no mapa de calor a diferença, ele não jogou como ele normalmente jogaria. E agora, tá pensando aqui, Pascoal Vinha, é canhoto, né? Mas você viu o gol que ele fez pelo lado direito? Se tiver complicado do lado direito, não dá para ele jogar por ali, não. Ele já joga de zagueiro. Aí você olha dois caras de baita qualidade do lado esquerdo. Vou ter que pôr no banco. Não estou satisfeito com o Varela nem com o Wesley. Não sei não, e nos treinos ocultos lá, você não põe o Vinha aos lados para não perder talento. Aí, esse gol que ele vai fazer pé direito... O Djalma levantou o dedo lá, não sei se ele quer discordar de você, que o Zinho discorda do Pascoal, né? O Djalma não sei o que ele vai querer fazer. Mas acho assim, então, o que é, só voltando ao mapa de calor é isso. A gente viu isso contra o Audax. E o Ayrton não é porque ele não é bobo nem nada, é porque o próprio Tite deve ter dito para ele que não precisava descer tanto, que do lado esquerdo ali já tinha gente, é o Gerson que entra por ali, é a Arrascaeta entra por ali, é o Cebolinha que joga ali. Então, que ele não havia essa necessidade desse lateral ir lá no fundo para cruzar. E aí ele já está nessa posição, que é o que a gente espera do mapa de calor do Vinha. Sim. É o mapa de calor do Vinha. Diga, Djalma, quer jogar na lateral direita também, Djalma? É isso? Não, Mauro. Apenas que vocês estão falando só dos jogadores uruguaios. Mas a gente tem que lembrar que, com certeza, nessas convocações, vai ficar sem o volante, o Pulgar, que é o cara que dá segurança ali para que esses laterais, de repente, os que avançam, no caso o Wesley, que avança muito, e Ayrton Lucas, que vão ficar, né? Teoricamente, não disputarão. Ayrton Lucas até pode disputar também a Copa América pela seleção, a gente não sabe. Mas, assim, e sem o Pulgar, ou seja, sem essa proteção, talvez... utilizar uns 3 zagueiros seja também uma possibilidade no futuro, talvez por isso o Flamengo está querendo um zagueiro a mais, porque é eliminatória e Copa América, é muito tempo que vai ficar sem esses jogadores. No lugar do... Tem o Alan. Eu ia falar isso, no lugar do Eric tem o Alan. Aí, claro, aí você substituir Arrascaeta, substituir De La Cruz, não sei o quê, aí a coisa vai ficando mais complicada. Se ele conseguir fazer o Gabigol jogar de 8,5, como ele disse, que ele enxerga o Gabriel encostando no centroavante e não o Gabriel sendo o centroavante, ele pode ter uma outra alternativa. Sim. Mas eu acho que vai perder muito da qualidade do Gabriel nessa função. Vai perder ele para perto da área. O Gabriel vai ficar com a missão de abastecer o centroavante. E se de repente o Pedro vai para a seleção brasileira, o Gabriel vai ter que jogar de centroavante no time do Flamengo. Então, tem muitas coisas para a gente observar. O time do Flamengo é tão bom, o time do Flamengo é tão espetacular, que até jogador reserva vai servir seleção de outros países. O Varela, né? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, hein? O Flamengo tinha liberado o Thiago Maia para acertar com o Internacional. E aí o Flamengo pediu um valor acima do que o Internacional está disposto a pagar. Então, pode ser que, se não chegarem a um acordo para que ele vá para o Sul, que ainda tenha o Thiago Maia voltando para o Flamengo, no caso de uma saída do Eric, que esse sim a gente tem certeza que vai ser convocado, né? Você vê o luxo, né, do banco, né? O banco vai ter o Thiago Maia e vai ter o Alan, né? Quem vai jogar é o Eric, do lado do Gerson. Então, olha o luxo do banco. Vai ter Vinha ou Ayrton. Tem Gabigol e Bruno Henrique. Ô, Mauro. Gente do céu. Dá para montar um time quando esses caras viajarem, Djalma. Fala aí. Se só puder ficar 10 no banco... vai ter muita gente grande de fora, só você vê aí o elenco. Pega 10 aí, põe de fora para ver quem vai... põe só 10 no banco, ver quem vai ficar de fora. Vai ficar muita gente boa de fora do banco. Não, verdade, se você tem, vamos supor, Pulgar jogando ali, Eric, né? Senão a Dani fica brava comigo, que o menino quer ser chamado de Eric. Você tem Eric e Gerson. Às vezes você vai ter que escolher um só pro banco, ou o Thiago ou o Alan. É isso aí, Djalma, é verdade. E o Vitor Hugo? Então...
vai ficando de fora. E o Vitor Hugo pode fazer o... Acabou de renovar o contrato do Vitor Hugo. O Vitor Hugo pode jogar de primeiro volante, segundo volante, ponta de lança e aberto pelo lado do campo. Esse é um jogador que nenhum treinador abre mão. Sim. Porque o Vitor Hugo joga bem em todas as posições. Ele é muito novo, jogador que tem muito potencial, e eu vou dizer para você, é um jogador que tem uma possibilidade de evoluir na carreira muito grande. É que ele está no Flamengo, em que os obstáculos para a escalação dele são muito grandes, né? Claro. Porque ele joga em funções que só tem cobra criada jogando, só tem estrela jogando. Aí fica difícil para ele jogar. Mas eu gosto muito desse garoto, ele tem muito potencial. E 19 anos, né, gente? Sim. Ainda tem muita coisa pela frente. Para o Bruno Henrique e para o Gabigol, que são jogadores completamente consagrados nesse Flamengo. Quer ver uma coisa? O Landim está nos Estados Unidos lá na pré-temporada. Quer fechar, Djalma? Quer falar disso ainda antes do Landim? Falar só mais um. Por exemplo, para você ver como é que o elenco do Flamengo é. O Matheus Gonçalves, ele jogava no Bragantino, que chegou bem no campeonato. Ele voltou de empréstimo, tá aí no elenco. Ou seja, o Flamengo tem muitas opções. Então, ou seja, um jogador que jogava titular muitos jogos no Bragantino, faz parte do elenco do Flamengo. É mais uma opção, é um excelente né? jogador. Ou seja, é muita gente que tem. Eu gosto muito desse menino, bem lembrado pelo Djalminha. Agora, o Gabigol. O Gabigol vai ter que se adaptar, o Gabigol, a partir do meio do ano, fica livre para assinar um pré-contrato. O empresário dele negou negociação com o Corinthians. E ontem o Landim falou o seguinte: peraí que a gente está com o pezinho no freio aqui. Ela não está. A gente teve conversas no ano passado, a gente não renovou com ele então, como vocês mesmos já informaram, já vi vários de vocês informando que elas estão paralisadas há algum tempo. Então, sim, ele é um jogador do Flamengo, vai estar jogando no Flamengo. E ao final do campeonato, no final do ano, ou talvez no meio do ano, não sei, mas assim, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. Nenhuma avaliação. Perdão, mas o Júnior Pedroso, o empresário dele, Sim. Ele chegou a afirmar, inclusive para os nossos amigos aqui do GE, que houve um acordo verbal e que eles estavam esperando só redigir o contrato para que fosse assinado. Queria que você falasse sobre isso, se houve algum acordo verbal, como é que o Flamengo vê isso? Eu desconheço, você tá falando, eu acho que ele é que falou isso, eu acho que ele é que tem que explicar com quem que ele fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão aqui no Flamengo, eu acho que todo mundo sabe, né, que quem acaba tomando decisão sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel ao longo desse período todo. É óbvio que as conversas sempre existem de todos os jogadores, de todos os empresários com o departamento de futebol do Flamengo. Isso é um fato contínuo, que acontece ao longo do tempo, o tempo todo. Mas, vamos dizer assim, todas as negociações elas terminam retratadas em contratos assinados. E, que eu saiba, nunca chegou nada nem perto disso. E tem um outro trecho de entrevista também. Isso aí o presidente vai passando ali no hall do hotel, onde os jornalistas estão hospedados, o time junto. Então, cada hora ele para e dá atenção a uma pessoa que pergunta alguma coisa, né? E tem um outro trecho que ele fala o seguinte: eu fico imaginando que se o Gabriel continuar jogando pelo Flamengo por vários anos e sendo esse ídolo que acho que ele vai poder viver por muitos e muitos anos com essa ligação histórica com a torcida. E aí ele complementa dizendo, assim como o Zico ainda tem hoje. Eu acho que essa é uma enorme oportunidade e que, se eu tivesse no lugar dele, Gabriel, eu iria lutar com todas as minhas forças para fazer com que isso acontecesse. Eu fico pensando assim, como é que é para o jogador. Acho que tem ali alguma coisa truncada, não acredito que o empresário fosse mentir sobre uma negociação, talvez não tenha chegado ao presidente e sido efetivado um acordo verbal, mas imagino que o empresário do Gabriel tenha conversado com algum dirigente, né, para vir a público dizer que tem um acordo verbal. Não ia tirar isso da cabeça dele. Imagino eu. Agora eu fico pensando como é que Djalma, eu vou até abrir com você, te devolver essa bola, para o jogador, porque ele é ídolo, ele é responsável por 2 títulos de Libertadores recentes importantíssimos, fora todo o resto. Ele está com um treinador que
não parece ter um apreço gigante por ele, vídeo que já aconteceu em seleção brasileira, e aí vem o presidente e dá uma declaração falando não. No meio do ano, que é quando ele fica livre para um pré-contrato, ou no fim do ano, que é quando vence o contrato, aí a gente vê. Dani, a verdade, sabe qual é? Tudo normal do futebol, tudo normal. Dirigente aproveitando, né, que o atleta não viveu um grande momento, para que renovar? Se o Gabigol tivesse sido o artilheiro da temporada, estivesse num momento excelente, jamais aconteceria essa declaração, porque torcida, todo mundo ia contra, ia falar, renova logo. Hoje, o dirigente está nessa posição, porque o Gabigol está na reserva, está em baixa, então é tudo normal. Agora, se nesses 6 meses, agora é o lado do Gabigol, né? O que ele tem que focar? Trabalhar, jogar, fazer gol. Porque se ele fizer tudo isso até a metade do ano, o que ele queria, ele vai poder exigir mais até do Flamengo. O mercado é assim. No momento, ele tem que ficar quieto, trabalhar e buscar. Agora, o Landim, com essa declaração, também mostra para ele que nem sempre tudo é a parte financeira, que estar no Flamengo tem o lado bom para ele, histórico, de ídolo, de marcar na história do Flamengo, que não é uma coisa fácil, e ele já é um ídolo da torcida. Jogou por esse lado, mas o Gabigol também vai querer sua valorização por tudo que ele já fez e que ainda pode fazer. Mas eu acho que tudo isso faz parte do futebol desde 1900 e alguma coisa, né? Vai terminar o contrato? Vai terminar o contrato, o cara, tem que arrebentar porque o meu contrato está terminando. E o clube, se o cara tá mal, vamos esperar. Se o Gabigol começar a meter gol, eles vão chamar rapidinho para conversa e vão renovar. Assim que se move o futebol. Infelizmente, né? A declaração do Landim, você tem que analisar fragmentada, porque ela tem fragmentos de posições do presidente do Flamengo, né? Se o empresário diz, e ele não disse uma vez só, ele já disse pelo menos 3 vezes que eu tenha lido e que eu tenha visto, 3 vezes. Se ele diz 3 vezes, eu acredito na palavra de quem eu acertei no Flamengo, a renovação de contrato. Eu acredito que no Flamengo as pessoas têm palavra. Então, alguém não passou para o presidente do Flamengo que está apalavrado. Alguém do departamento de futebol, e são 2, não chegou até o presidente. Alguém não falou. O presidente está do jeito que ele está, e está mais queimado que chamate com o Gabigol. Ele está queimadaço com o Gabigol? Ou vocês não perceberam isso? Que ele está queimadaço com o Gabigol. Tá bravo? O quê? O quê? Você está brincando. Jesus, ele tá queimadaço com o Gabigol. Essa declaração dele não estou satisfeito com ele, não estou satisfeito com o comportamento dele, não estou satisfeito com o comportamento do empresário dele. Está explícito no que disse o presidente do Flamengo. Ele não está satisfeito com o Gabigol. Quando ele então declara, até o meio do ano, vamos ver, até lá a gente resolve essa situação. Como assim, cara pálida? Agora é o Gabigol que tem a faca aquecida, o queijo. Para quem gosta de queijo com goiabada, eu adoro queijo com... Você gosta de queijo com goiabada? Lá na sua fazenda... Cara de Minas, né? Lá na sua fazenda, então tem aquelas queijos com goiabada lá. Um abraço lá pro Branco, lá pro seu cunhado. O negócio é o seguinte, o queijo, a goiabada e a faca aquecida. Porque tem mais 4 meses para ele definir a vida dele. O Gabigol tem tudo na mão dele, é ele que decide, já não é mais o Flamengo. Se o Flamengo chegar agora e falar, Gabigol, eu dou tudo que você está pedindo para você renovar o contrato. Tá bom, vou renovar o contrato. O Gabigol, a declaração do presidente, ele está enjoado com o Gabigol, ele está completamente estressado com o Gabigol. Sendo assim, o Gabigol tem a faca e o queijo na mão agora. Eu fico ou eu não fico. Ou você acha que os outros 19 não estão olhando para isso? É o Gabigol, gente. Cara que define campeonato, cara que define título. Agora, o presidente do Flamengo parece que está meio queimado com ele. Cabe ao Gabigol, como disse o Djalminha, promover toda essa alteração de comportamento. Como o Tite acha que ele tem que jogar fora da posição dele para poder jogar no time do Flamengo, será que o Gabigol está satisfeito com essa situação também? É uma grande questão. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que ele está satisfeito.
mas internamente ele vai adotar uma postura que ele acha correta. Eu acho que o Flamengo está arriscando muito, porque o Flamengo pagou pelo Gabigol. E o Gabigol só tem 24 anos, ou 25, se não me falha a memória. E é um jogador que tem um amplo mercado no Brasil, um amplo mercado no mercado nacional. Fora do Brasil, acho que ele não tem mercado para jogar na Europa, mas aqui no Brasil... 27. Hã? 27, faz 28 em agosto. 27, 28. É a plenitude do atleta, 27 para 28 anos. O presidente do Flamengo, queimadaço com ele, eu vou decidir também, presidente, se eu renovo ou não. Eu vou decidir. Lá na frente eu vejo. Quando estava aquela história do Corinthians, me posicionei aqui, vocês não estavam todos de férias, só eu e o Djalminha aqui. Que é isso? Não, só eu e o Djalminha trabalhando. É o seguinte, a forma do Ano Novo, ele está apelando. Eu sempre achei que isso não ia acabar muito bem. Eu sempre achei que isso não ia acabar muito bem. Aquela história de Corinthians e tal. Na verdade, tira o Corinthians dessa parada e fica a história Gabigol e Flamengo. Por quê? Tá me parecendo que a diretoria nem faz tanta questão mais de ter o Gabigol, tá? Vamos esperar o meio do ano e tal. Que não está se importando de perder o dinheiro, porque a partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. O Flamengo não parece preocupado. O que me parece aí é que, assim, talvez os dois queiram desfazer o casamento, mas ninguém quer dar o primeiro passo. Porque se a diretoria, num ano eleitoral, vem com esse posicionamento aí, vamos esperar, você que sabe, não sei o quê, vamos ver o que acontece. E aí o Gabigol vai embora, assina um pré-contrato com alguém, fica claro que foi a diretoria que não quis ficar com o nosso artilheiro de Libertadores, com o nosso ídolo, etc. Vai pegar para a diretoria. O Gabigol, por sua vez, também, pela idolatria que tem lá, não quer ser o primeiro a dizer, não, eu vou embora, não estou satisfeito aqui. Mas não está por quê, pô? Que esse é o ambiente, só porque você ficou na reserva agora. E de repente jogar num arquirrival, né? Então, aí tá assim, sabe, esse jogo assim, não querem separar, mas ninguém está tomando o primeiro passo. Eu não acho que o Gabigol, o Pascoal, está completamente com a faca e o queijo na mão, porque não depende dele ser titular, depende do Tite. Então, para ele mostrar todos esses gols que ele precisa, como disse o Djalma... Ele está com a faca e o queijo na mão para decidir o futuro dele, Mauro. Porque daqui 4 meses, quem decide é ele, não é o Flamengo. Sim. É, mais ou menos, né? Porque se a intenção dele for ficar no Flamengo e jogar futebol na posição que ele está acostumado, isso já não é possível. Acho que é isso que o Mauro está falando. Para ele fazer essa história toda aí, eu entendo essa posição do Landim, acho que é legal mesmo. Olha, o que ele já construiu aqui, se ele fica mais 5, 10 anos com a gente, não vai para um rival, vai nada, pô, ele vai ficar para a história. Não é que ele vai ser grande como foi o Zico, não é isso que também o presidente quis dizer, mas é aquela ligação eterna. Tá? Eu não me esqueço do Marcelinho querendo sair do Corinthians e jogar no São Paulo. Teve um papo desse. Sabe, a ideia, Marcelinho, você vai quebrar um pouquinho um amor aí que não vai ser legal. Ele foi pro exterior, voltou, depois acabou, foi pro Santos e tal. Porque, pô, o cara tinha 10 anos de Corinthians, fica aqui, mas 8 anos, sei lá, na época. Se ele fica, é aquela história, fica Marcelinho com a pele de Corinthians mesmo. E é isso que o Landim falou com relação ao Gabigol. Agora, para ele se valorizar, como disse o Djalma, meter gol, fazer, para ele chegar e falar, agora eu quero mais, ele tem que jogar. E não parece que é o que vai acontecer agora com o Tite, né? Pelo menos nesse nível. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Vamos falar sobre esse Flamengo aí, né? Sobre Vinha, Léo Ortiz, o Flamengo acabou desistindo. Sobre a situação de Gabigol, renovação, a declaração do presidente sobre essa renovação de Gabigol, que até agora está paralisada, né? Minha opinião sobre a renovação de Gabigol, acho que o presidente está fazendo totalmente certo, né? Esperar o andamento do ano, né, para ver como o Gabigol vai performar. Porque não adianta renovar antes o Gabigol vivendo uma péssima fase. Obviamente, se em 2023 o Gabigol tivesse feito um ano razoavelmente bem, não vou dizer nem ótimo, mas razoavelmente bem ali, marcando 25 gols, não sendo tão apático dentro de campo, eu tenho certeza que esse contrato tinha renovado, né? Obviamente que essa declaração do Landim não pega muito bem para o lado do Gabigol. Só que, como o Pascoal diz, o Gabigol, ele tem a faca e o queijo na mão, né? Se ele jogar bem, arrebentar nesses primeiros 6 meses, nesse primeiro semestre de 2024, ele consegue, na hora da renovação, obviamente o Flamengo vai atrás dele, ele pode exigir um valor bem maior do que previsto.
E se ele jogar mal, o Flamengo não vai renovar ele e acaba sendo de graça e acaba procurando outro clube. Outro clube, né? Aqui no futebol brasileiro. Porque futebol sul-americano eu creio que não vai. Aqui o futebol brasileiro é a Premier League da América do Sul. O futebol brasileiro é a Premier League e é o país que, é o país que paga mais dinheiro em questão financeira. Então, creio que o Gabigol não vai para outro clube. Arábia, pode ser, mas está muito novo. Europa, esquece. Então, acho que a vida do Gabigol se resume aqui ao futebol brasileiro, né? E é aquilo, eu não creio que nenhum time, tirando o Palmeiras, ou possivelmente o Corinthians aí que tá fazendo, se endividando, né? Tem patrocínio aí que tá jogando patrocínio alguns pontos aí. Não creio que o Corinthians possa dar 2 milhões de reais por mês para o Gabigol. Acredito, pouco inviável, mas pode acontecer, né? Sobre o Léo Ortiz, acho que o Flamengo fez certo pedindo 10 milhões de euros aí, aproximadamente. Acho que o zagueiro é um zagueiro bom, muito tecnicamente, mas não vale isso tudo. Principalmente no futebol sul-americano, né? Não vale isso tudo, não. E sobre a situação do Vinha, foi um excelente lateral, teve uma passagem muito boa pelo Palmeiras aqui. Estava se jogando bem, sim, na Roma nem tanto, mas ele foi emprestado para o Sassuolo, jogando bem pelo Sassuolo. Pelo Sassuolo ele conseguiu desempenhar bem muitas partidas e agora retorna para o Brasil, né? Agora defender o Flamengo, acho que ele tem tudo para fazer um bom trabalho aqui no Flamengo nessa temporada de 2024. Titular ou reserva? Aí quem vai definir isso é o Tite. O Tite vai, durante o treinamento, vai verificar qual o estilo de jogo ele vai querer e qual jogador se encaixa nas características do Tite e principalmente do jogo, né? Do seu adversário. Ah, é um Fluminense? É um Corinthians? É um Palmeiras? Ele vai definir qual a melhor estratégia ele vai utilizar, encaixar ou Ayrton Lucas ou Vinha. Mas é um excelente lateral. Agora você bota a lateral direita e um zagueiro. Acho que um lateral direito e um zagueiro, eu acho que fecharia o mercado da bola do Flamengo. E ainda tem a situação do Thiago Maia, que possivelmente pode não sair, né? Estava muito perto de sair e agora pode não sair, porque o Flamengo aumentou a proposta para 5 milhões de euros. Então, né? Dólares, alguma coisa assim. O Flamengo quer para vender ou liberar, vamos dizer, o Thiago Maia ao Inter. O Inter ofereceu 3, o Flamengo quer 5. Agora vamos ver como vai desenrolar essa situação futuramente, né? Mas deixa a tua opinião aí nos comentários e responde essa enquete aqui. Matias Vinha chega para ser 1 titular, 2 reserva? Deixa nos comentários, tamo junto, a gente vai interagir, eu vou responder as tuas perguntas, tuas respostas lá, beleza? Tamo junto aí, galera.